Muito bem, pessoal, estamos de volta. Papo Solto, o podcast que traz o bom papo sobre o mercado de eventos. Estamos aqui, você sabe, nos acompanha sempre lá no canal do YouTube, não deixa de clicar para solicitar aí o sininho e as solicitações quando chegam os novos episódios. Também estamos no Spotify e no Deezer. Acompanha a gente, já agradecemos aí o grande sucesso, principalmente do Spotify. Episódio de número 20, pois é, estamos comemorando aí 20 episódios e é uma alegria estar com vocês aí neste papo que traz reflexões, traz visões e oportunidades, né, para a gente poder discutir sobre o nosso mercado de eventos, trazendo insights e quem sabe buscando aí novas oportunidades, sejam elas educacionais e oportunidades para falar sobre a nossa carreira. E no episódio de número 20, eu tenho a alegria de trazer aqui um cara que eu considero como o pai, porque sempre me ajudou, sempre me auxiliou, e obviamente pelo pioneirismo que ele tem diante do mercado de celebração e diante do mercado até literário para escrever livros, artigos sobre as nossas atividades. Eu tô com ele, Júlio Dias. Grande, como é que você tá, Júlio? Tudo bem? Ótimo. E, Anderson, deixa eu dizer uma coisa, tá tudo aqui muito chique, hein? Gente, até caneca. Tá vendo? Passo a passo, devagar e sempre. Especial mesmo. Vou te falar mais uma coisa. Entrevistar na carreira da comunicação, eu acho uma das coisas mais difíceis. É difícil entrevistar. Eu tenho assistido aí os episódios anteriores, queria te parabenizar. Muito bom, viu? Vai em frente. Que bom. O Papo Solto nasceu exatamente de um projeto da internet, né? Comecei a fazer algumas lives no Instagram, depois passei pro Facebook, pro YouTube, e falei, cara, preciso melhorar isso, e a tendência agora é o podcast, né? Então trouxemos o podcast aí num projeto meu, pessoal mesmo, pra gente falar do nosso mercado. Para mim é uma alegria ter você aqui, principalmente pela companhia que a gente já tem há algum tempo aí, pela parceria que a gente tem há algum tempo no mercado de eventos, como pessoas também, como família, isso pra mim é muito legal. Tá tudo certo? Família, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Sou avô agora, curtindo a netinha, a Bela, então tá maravilhoso. A hegemonia da família, a imortalidade tá acontecendo, isso é bom demais. Sim, quem sabe mais uma celebrante que nasceu aí, né? Porque não, a né? filha já vem no processo, o filho tá na área dos eventos também, enfim, é a família envolvida. Que bom. Ô, Júlio, hoje a gente vai fazer 2 episódios com vocês, o 20º e o 21º com você. O primeiro a gente vai falar sobre essa carreira brilhante de celebrante, de escritor, de palestrante, o quanto nós temos impactado a vida de novos profissionais, de novas pessoas que acabam abraçando essa atividade de celebrante como propósito de vida. Uma das coisas que eu sempre ouvi você falar nas suas palestras, nas suas aulas, é que você considera esse trabalho de celebrar como um abençoador, né, de gerações. Isso é uma lógica, um propósito seu desde sempre. Isso sempre foi visível na tua carreira como pastor, como religioso e como pessoa. Isso sempre foi muito visível, né? Sempre. Eu comecei a palestrar, na verdade, aos 21 anos de idade, né? 21 para 22. E dava pequenas palestras falando sobre casais. Era recém-casado e dava essas palestras, tive essa oportunidade. Quando eu completei 24 anos, eu tive a oportunidade de fazer minha primeira cerimônia de casamento, que eu era aspirante ao pastorado. E aí, de maneira intuitiva, eu fiz uma cerimônia que falasse do amor, da amizade, do companheirismo, da cumplicidade, que falasse de Deus, mas não de religião. As pessoas gostaram e começaram a me chamar. Júlio, faz meu casamento, isso não parou nunca mais. Só que eu não tinha noção de que isso viraria uma profissão, um nicho de mercado, tudo isso que a gente vê agora. Eu fazia porque era algo do coração. Sim. E como eu já dava palestra pros casais, então a minha ideia era assim, olha, se eu falar essa coisa aqui, isso vai tocar no coração, não só do casal, mas aquelas pessoas que vão estar ali também vão ser tocadas. Essa era a minha, era o que eu pensava, era como eu enxergava. Então é mais do que você ir num local, falar algumas palavras bonitas. É mesmo você levar algo que possa tocá-las de maneira intensa, que daqui a 5, 10, sei lá, 20 anos ela possa lembrar, ou possa assistir o filme do casamento dela e se emocionar, e os filhos e os netos. Então, e aí, por que é abençoador de gerações? Porque eu tenho a oportunidade, como eu tenho 34 anos de carreira, de fazer o casamento dos filhos de quem eu fiz o casamento, de fazer a festa de debutantes, vai passando por gerações. Então, é isso, vai além, né? Isso que essa é a essência do que a gente faz.
Se for lá para falar algo só por falar, ligar no piloto automático, esquece. Não dá certo, não. Não funciona. Não vai atingir o propósito. Então a gente enxerga isso como uma missão. Há 34 anos atrás, a comunicação, a forma até de fazer celebrações era bem diferente do que hoje se propõe, do que hoje o mercado pede, ou até a cultura das próprias pessoas que hoje são diferentes, né? Sim, muito diferente. Só que eu tive uma vantagem que eu comecei a trabalhar na comunicação dando aula para as crianças. Uhum. Então não tinha aquelas formalidades. Senhoras e senhores, nós estamos aqui, boa noite, essas coisas. Porque para trabalhar com a criança, você tem que contar a história. E quanto mais espontâneo você for, melhor. Mais você vai atrair, mais ela vai se envolver naquela história. E eu sempre, desde o início, usei esses princípios do trabalho com as crianças na comunicação. Uhum. Então, quando eu ia fazer a cerimônia, tinha essa mesma leveza, esquecendo as formalidades. Então era diferente do que o mestre de cerimônia da época fazia, né? Que tinha os senhoras e senhores, boa noite. Sim. Do que os pastores faziam, do que os padres faziam, que eram mais pro lado religioso. Então eu trouxe isso junto porque eu achei que era um jeito legal, tanto para criança, mas para qualquer tipo de público, de plateia. E eu usava esses mesmos princípios na celebração. Eu entrava direto no assunto, né? Apesar da comunicação da época ser diferente. Trazia o diferente, que ninguém esperava. Né? E isso também foi um diferencial nas palestras que eu dava, enfim. Então, acho que isso me ajudou bastante. Isso é ótimo. Bom, e o peso, a responsabilidade que hoje o Júlio tem, pelo fato de ser um dos pioneiros, né? 34 anos atrás, eu acho que pouquíssimos eram os celebrantes que já executavam esse trabalho há tanto tempo atrás. Não me lembro de nenhum assim, nesse formato que nós temos hoje, né? Na época você se inspirou por si mesmo, foi entendendo por si mesmo, não tinha nenhum tipo de inspiração, nenhum tipo de análise, né? Como hoje a gente tem. Eu quero ser celebrante, eu analiso o mercado. Não tinha na época. Não, o que eu gostei, quando eu fui casar, e tinha lá um pastor que ia fazer meu casamento, não é? Pastor Paulo. Uhum. Então eu fui numa entrevista com ele me falou assim, Júlio, só que é o seguinte, a minha cerimônia, ela é compacta, ela é objetiva, eu vou falar 3 ou 4 pontos do que eu acho que é a relação, ela vai ser enxuta. Eu falei, maravilha. Que já é uma boa perspectiva pro atual hoje, né? Eu amei aquilo, porque era exatamente aquilo, queria aquela coisa chata, arrastada, um culto, nada contra, mas é chato. Então ele fez exatamente, e talvez se eu tenho uma inspiração, talvez essa. Tenha sido. Né, essa fala dele, e eu amei minha cerimônia, foi exatamente isso que ele falou, foi exatamente isso que ele fez, não é? E aí eu me inspirei um pouco nesse formato para fazer o resto. Nesses 34 anos de carreira, você já conseguiu mensurar quantas celebrações você fez? Contar? Acho que não, né? Mas aqui lá atrás a gente não tinha essa preocupação. Você fazia porque era do coração. Então não tenho ideia assim precisa, mas vai um pouquinho aí na estrada de celebrações. Vai sim. longe. Eu mesmo nunca fiz essa soma. Nunca fiz essa soma. E olha que nem tenho tanta estrada assim. Nunca fiz essa soma. Quando é que você entendeu que isso era uma atividade que dava para rentabilizar isso e viver disso? Porque eu acho que o grande negócio hoje é essa coisa do propósito, mas também viver disso e viver feliz com o que se faz, viver bem no sentido amplo da palavra, seja financeiramente ou psicologicamente falando. Olha, aconteceu, eu e minha esposa nós trabalhávamos na área da educação também, e fazia cerimônia pelos pedidos, nada profissional. Nós tínhamos uma pré-escola, né? Então eu já era empresário ali, mas da área educacional. E houve algumas mudanças aqui no estado de São Paulo que tornou inviável como negócio. Havia paixão pelo ensino, mas como negócio não daria mais. Aí eu pensei, tenho que mudar de área. O que eu vou fazer? Aí você está lá quase passando dos 30, já chegando dos 40, o pessoal vai te considerando velho. Não é, mas o mercado é meio cruel em algum sentido. Eu falei, o que eu sei fazer? O que eu posso fazer? E me veio forte na mente, no coração, a questão da celebração. Aí eu ouvi um consultor de negócios falar assim, se você faz algo e as pessoas elogiam muito, presta atenção, porque pode ser uma profissão. Eu falei, olha, quem sabe?
Né? Quem sabe por aí. Então eu fiz com a minha esposa lá na escola que nós tínhamos um projeto, começamos em janeiro, já avisando os pais que em dezembro encerraríamos as atividades. E nesse meio tempo eu fui meio que tentando formar uma lista de e-mails, de acessos, né? Eu fui meio que indo por esse caminho, caminhando para a celebração. Montei um site, né? A rede social não era tão intensa como é agora, montei um site e uma forma das pessoas saberem que eu fazia aquilo. E pensei, bom, aí eu faço X celebrações, fui pensando, eu comigo mesmo, né? E foi assim, e fluiu. E aí, quando eu me lancei no mercado mesmo como profissional, com um site, tomei algumas iniciativas, uma delas, por exemplo, às vezes as pessoas querem ir lá no último andar e falam, vou de elevador. Tá, beleza, mas você também pode ir de escada. Você também pode ter iniciativas pontuais que te levem lá, apesar de demorar mais e talvez ser mais trabalhoso. Uma coisa que eu fiz, fiz um cartão, fui lá na Rua das Noivas aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, aqui em São Paulo. Rua São Caetano. São Caetano. Um monte de lojas de noivas. E fui de loja em loja, fiz um blazerzinho assim, falei, ó, faço celebração, faço com efeito civil. Se alguém precisar, posso deixar um cartão com você? Pode. Todos receberam. Naquele dia, o meu site teve 600 acessos. Olha aí. Naquele mesmo, eu entrei lá e falei, nossa, olha isso. Não é? E comecei a fazer coisas assim. Eu pegava alguém que eu sabia que era de evento, ligava, falava, ó, eu sou o Júlio Dias, eu faço cerimônias, se precisar, tá, você me manda um e-mail, mando. E fui assim, eu acho que eu fui pela escada. Não fui, não foi pelo elevador. Não fui pelo elevador, era mais lento, dá esse trabalho normal, mas tudo bem. Mas é bem que um processo do próprio celebrante que está começando hoje, né? Sim. É o processo. Tem que ir desvastando. Eu venho falando isso, que a gente está com um machado na mão ou com um facão na mão, ainda cortando. E desbravando. Vai desbravando, porque o nosso mercado ainda é um mercado desconhecido, mesmo com essa história que você está nos contando aqui. Sim, eu oriento as pessoas a se fazerem conhecidas. Então, você está lá na sua cidade, liga para as pessoas de lá, fala para elas que você existe, que você está fazendo, dê seu cartão. Hoje é mais fácil, tem o WhatsApp, as redes sociais ajudam bastante nesse sentido. Então você vai desbravando. E aí eu acredito também que teve a bênção de Deus, porque aí as pessoas começaram a me ligar, olha, não, faz a cerimônia, faço. Aí eu vejo a mão de Deus, porque eu acredito muito em Deus. As pessoas me ligaram e falaram, tem problema se eu pagar à vista? Eu falo, não, problema não, pode, né? Começou a acontecer umas coisas assim, tal, 1, 2, 3, 4, e foi. Aí já num formato mais profissional, né? Aí foi relativamente rápido, né? A partir de algumas celebrações que as pessoas começaram a me conhecer, e como ainda não tinha... No mercado não tinha. Não, então se eles tivessem que procurar alguém, você faço, e já me passavam o trabalho. Acho que dentro dessa ordem cronológica, tinha o Júlio, depois tinha o mestre de cerimônias, porque na época era mestre de cerimônias para casamento. Não tinha nome a coisa ainda. Não tinha nome a coisa. E depois que veio o celebrante social, que o Júlio faz parte dessa história, e é uma história muito importante, tendo o Júlio nela como um dos protagonistas. Júlio, a gente vê o nosso mercado hoje muito amplo na questão dos celebrantes, mas muito amplo, no sentido assim de perfis diferenciados, cresceu, explodiu. Eu acho que em quase todo o território nacional hoje pode-se encontrar um celebrante para qualquer tipo. Você acha que existe um jeito certo para se celebrar, ou você imagina que a imaginação do casal e do celebrante é o limite? Não, eu não falo assim, tudo é válido. Você pode fazer o que você quiser. Mas a minha percepção, tá? Vou falar da minha percepção. Sim. Quando você inventa muito, mais muito, as pessoas saem do local dizendo assim, nossa, ficou esquisito, né? Não deu a sensação de que teve um casamento. Me dá a impressão que tem algumas coisas que elas esperam. Certo. Elas esperam o beijo, elas esperam a aliança. Tradicional, né? Essa tradição, ela não morre, né? Se você foge muito disso, vou fazer um casamento lá na selva amazônica, vou chamar um pajé, e sei lá, você começa a inventar um monte de coisa, seja em relação a pessoas, ou em relação mesmo a coisas, eu percebo que as pessoas acham estranho e vão embora
meio... Será que teve um casamento? Mas ela vai casar depois? Tipo assim, né? Meio que não houve um casamento. Então eu não sou fechado, não. Tem que ser assim, ó. Não é? Mas eu acho que tem que ter bom senso. Mas você acredita muito de que o casal se encaixa com o perfil do celebrante e o celebrante também se encaixa com o perfil do casal? Sim, sim. Com certeza. Eu sou da opinião, uso isso pra vida, tá? Não é só pra celebrar, que menos é mais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Quem faz, tudo bem, você pode fazer o que você quiser, mas o cara vai fazer uma cerimônia de casamento, vai fazer um show de stand-up. É algo no extremo, certo? Eu sou contra o stand-up? Não, eu amo, eu acho divertido, acho gostoso, você ri muito. Você até aprende com as coisas engraçadas que a pessoa fala, né? Porque ela traz coisas da vida. Mas você vai naquele extremo lá de fazer a cerimônia, esse show, eu acho igual você fazer da cerimônia o culto. Você fazer da cerimônia a missa. Porque celebrar não é isso, é a celebração do amor. Então acho que tem que tomar um certo cuidado. Existe uma solenidade ali que precisa ser respeitada, né? Essa solenidade não é porque ela é o quesito formal quadrado. Não. A solenidade vem da verdade. Essa verdade precisa ficar transparente, precisa ficar visível, né? Qual a definição do dicionário de cerimonial, de cerimônia? Se você for ver, ler, a essência é um ato com pompas, ritos, ou seja, tem algumas particularidades. Dependendo do que você fizer, vai fugir totalmente disso. Por isso que eu acho que as pessoas acham estranho, né? Não é que é errado, eu não estou dizendo que é errado. Deu para entender, né? Não, claro. Se eu fizer, ok. Mas eu falo assim, como eu tô lá no banco assistindo aquilo. Eu falo, nossa... E é importante pensar nesse quesito também, quem deseja fazer uma cerimônia, né? Eu posso fazer a cerimônia do jeito que eu quiser, mas eu também tenho que pensar nos convidados, pensar nas pessoas que lá estão, se elas vão entender, se elas vão entender a mensagem, né? Se elas vão entender o que está acontecendo ali, né? Isso, eu gosto muito e prezo falar ao coração. Então, eu acho assim, se o coração da pessoa foi tocado, maravilha. Por isso que eu não falo de religião na cerimônia. Né? Eu falo de Deus, mas não da religião, porque independente da fé que a pessoa tenha, ninguém se sente agredido. Então é uma linguagem universal. Repito, é aquele princípio de falar com a criança. Ela entendeu? E uma vez eu recebi até uma noiva me falou isso. Eu tenho até uma sobrinha que ela tem 9 anos e pela primeira vez ela entendeu um casamento. Eu falei, que legal isso. Porque esse é o propósito. Aliás, tem um vídeo na internet que viralizou de um padre que no seu discurso disse, eu acho que eu falei demais, não sei se você já viu, e uma criança, acho que uma menina gritou lá, e é mesmo, falou mesmo, e aquilo viralizou, né? Espontaneidade. Viralizou. Então essa coisa do menos é mais também é pautada naquilo que se diz, naquilo que se faz, naquilo que acontece dentro da cerimônia. No conteúdo como um todo. Então se a pessoa me procurar e quiser... Uma vez um casal me pediu algo, não era bem um stand-up, mas... Fugia do teu bastante, do teu perfil. Era bem assim, eles eram bem fora da caixinha, né? Me permita essa expressão. E eu li o roteiro, sentei com eles, falei, não, dá pra fazer, dá pra ter essa leveza, mas com esses cuidados, né? De não levar um extremo que a avózinha que vai estar ali vai ficar muito decepcionada. Não, ela também interagiu, ficou feliz e riu e se alegrou com a história deles. Então, eu tenho esse cuidado. Se eu perceber que vai fugir do que eu acredito, eu prefiro indicar um amigo. Falar, olha, ele tem mais o seu perfil, né? Ele tem mais essa área aqui, talvez haverá uma identificação maior, tanto daqui como para lá, porque eu tenho um princípio. Eu tenho que fazer e falar aquilo que eu acredito. Sim. Se o meu coração não acredita, Anderson... Não dá, né? Não sai com verdade. Fica frio e eu fujo disso, né? Então eu tenho que acreditar. Eu acho isso muito importante. Eu também concordo plenamente com você. Aliás, depois que eu entendi que é muito importante você ter um posicionamento para com você e para com as pessoas que te procuram, no sentido de dizer sim ou dizer não para aquilo, muda completamente a tua vida pessoal e profissional. Eu acho que o celebrante ele precisa ter essa compreensão. Não é só um contrato, né? Não é só mais um contrato. Não. No meu caso é uma missão. É abençoar. É abençoar um casal, abençoar uma família, abençoar uma geração. Esse é o meu propósito, é isso que está na minha mente, no meu coração. Se vai acontecer ou não é outra história. Sim. Mas eu vou com esse propósito.
Faz uma diferença gigantesca. A gente esteve recentemente no Rio de Janeiro fazendo um evento muito bonito lá, que fala sobre o mercado milionário, né, que é o mercado de casamentos. De quando você começou para hoje, como é que você enxerga esse milionário mercado de casamentos? É um mercado milionário segundo estatísticas do IBGE. Então, não estamos falando aqui uma frase feita, não. Não é nenhuma lorota, não, é verdade, é real. As pessoas gastam aí num casamento 50, 60, 80, 100, enfim, não tem limite, não. Para investirem, né? Às vezes até o que não tem. Não deve, mas às vezes fazem. E verdade, quando eu comecei não cobrava nada, porque fazia das pessoas que me procuravam, não tinha essa noção, não era profissional. Como eu falei, era do coração. A partir do momento que nos profissionalizamos, aí começamos a cobrar. E como não tinha ninguém, eu fui meio que ditando norma do negócio. Foi puxando a corda. Puxando a corda. Primeiro cheque que eu recebi, eu falei, meu Deus, que tão feliz, né? Eu posso pagar em 2 vezes no cheque? Ele pode. E eu fiquei tão feliz, rapaz, né? E era um valor significativo. Aí eu falei, não, dá pra subir. Aí eu subi. Aí o meu filho uma vez me perguntou, mas você acha que os noivos vão pagar isso? Eu falei, pagam, claro que pagam. Aí eu montei um escritório lá no extremo norte, aqui de São Paulo. Lá perto do Jardim Tremembé, quase zona rural, 1 quilômetro da minha casa já era zona rural, e uma sala da minha casa virou um escritório devido à demanda, porque eu atendia na sala de casa. Não, sala de casa não, home office, né? Home office, é mais chique. Então lá na minha home office eu atendia lá, aí nós vimos que aquilo tomou um volume, falamos, vamos separar um cômodo, vamos. Na própria casa, que tinha uma entrada assim independente, ficou ali o escritório, uma salinha. Né? Então, mas você acha que as pessoas vão vir até aqui? Vão. E atendia um público assim alto, né? Às vezes público A, todos os públicos. Mas tinha uma predominância desse pessoal. E dependendo de como você ia para lá, o GPS te jogava por uma quebrada. O pessoal chegava lá branco, azul, falou, nossa, eu vim por um lugar lá. Eu falei, mas você não tomou nenhuma flechada, né? Então já tá no lucro, tal, brincava, né? E ficamos ali, as pessoas iam e pagavam, se deslocavam de um lugar longe para irem lá, para a gente conversar. Agora eu estou num lugar mais privilegiado, pertinho do metrô, mas isso foi degrau por degrau. Tá? Não aconselho quem está começando na área agora, chega lá, vou alugar um escritório lá na Avenida Paulista. Tá, pode ir, vai. Você pode. Até porque depois dessa pandemia, a gente ainda está vivendo o restinho dela, mas depois dessa pandemia mudou muita coisa, né? Muito. Hoje, qual a necessidade de você ter um escritório se você normalmente faz as reuniões em casa? Quase zero. Quase zero. Eu falo quase porque esse ano nós estamos gravando isso aqui em setembro. Eu acho, se eu lembrar aqui, que eu tive 2 reuniões presenciais. E o restante tudo online. No ano inteiro. Então, às vezes a pessoa, não, eu quero ir online, porque eu ofereço café ou pão de queijo. Aí as pessoas, não, então eu vou. Mas aí no dia anterior ela fala, Júlio, pode ser online? Eu falei, pode. Tá prático, a pandemia acentuou isso, não é? Mas aí as pessoas começaram a pagar e pagam. Então, a nossa recomendação, e você você bate muito nessa tecla, né, sobre a precificação. Não faça de graça. Não, e cobre bem o justo pelo seu trabalho. Tá? Esse contexto é fundamental, né? Olhar a sua própria região, né? De repente os colegas próximos para ver qual que é a média de preço. Tem uma pesquisa que o Dênio nos ajudou a fazer, o Dênio, o Magi Celebrante, fez com uma média nacional, que o celebrante que está começando pode ver essa pesquisa e analisar o seu próprio público, analisar a sua própria cidade, a sua própria região, para estipular isso, né? Então é muito importante que a pessoa tenha esse posicionamento profissional e que valorize-se como pessoa e como profissional. Para isso, tem que pensar no preço também. Sim, e dentro disso, as cerimônias que eu fiz antes de ser profissional, né, que fazia do coração, sabe quantos agradecimentos tem no meu site? Júlio, obrigado, viu, pela cerimônia. Para não ser injusto... Uma. Num universo de muitos e muitos anos. E depois que começamos a cobrar, chegou uma hora, não é assim, não é soberba não, mas eu parei de anotar, porque
era muito, obrigado, foi maravilhoso, todos amaram tal. E cobrava bem. Engraçado o ser humano, né? E eu dei um exemplo no curso. Meu filho doou uma cama boa, falou para minha esposa, mãe, vende lá. Né? Minha esposa estava no Marketplace. E aí ela colocou lá, doa-se uma cama. Sabe quantas pessoas procuraram? Nenhuma. 0. Aí ela falou, tá, vamos colocar a cama aqui, R$150. Sabe quantas pessoas procuraram? 700 pessoas. Estavam brigando por causa da cama. Quando era de graça, ninguém deu a mínima. E quando ela cobrou, o pessoal estava brigando, falou, não, eu já vendi, a pessoa está vindo, não, mas eu vou aí agora. Quase virou um leilão. Que coisa, né, gente? É impressionante assim o ser humano. Então, você fazendo de graça, ou então cobrar um preço muito pequenininho e falar, não deve prestar, né? Por que o Anderson está cobrando lá tantos mil e o outro está cobrando R$600? Não vamos arriscar, né? E diante do mercado milionário de casamentos, né? O noivo e a noiva sabem, né? O noivo e a noiva sabem, né? O quanto custa isso, né? Não é barato, né? Você vai alugar um espaço para evento, custa, fotógrafo custa, decoração custa. É um mercado realmente bem milionário em todos os seus aspectos, em todos os seus segmentos. Sim, e o evento do Rio, você estava lá, você foi um dos palestrantes, né? Nos deu a honra da sua presença. E foi maravilhoso o que a gente aprendeu, extraiu dali. Teve uma das palestras lá falando sobre a invisibilidade do celebrante. Ou seja, deixarmos de ter essa invisibilidade para as pessoas perceberem esse profissional. Isso já tem mudado, sim, mas pode mudar ainda mais, isso depende de posicionamento. Bastante. Vamos entrar, Júlio, neste nicho que você também abraçou, que é a qualificação de novos celebrantes, né? Escrever livros. Como é que isso surgiu nesses 34 anos? Onde surgiu, como surgiu e qual foi a ideia inicial disso? Então, eu te falei que nós éramos da área do ensino. Eu e minha esposa tínhamos uma escola e nós já dávamos palestras para vários segmentos dentro da comunidade onde eu atuava. Então nós já tínhamos na veia essa questão do professor, do educador. Tudo que você me der vai virar lousa e giz, vai virar curso, vai virar palestra, porque já era do nosso DNA, né? Assim como a celebração. Então quando nós viemos para essa área nova, nós trouxemos isso, porque as pessoas começaram a perguntar. Fala, olha, mas não tem um curso, não tem um treinamento, como que eu faço? Daí surgiu a Escola Brasileira de Celebrantes, que também é pioneira. É a primeira, né? A primeira escola, mesmo. Isso lá desde, não lembro o ano, 2010, né? Nós começamos a ter grupos sendo formados. Aí nós formatamos esse curso, usando a experiência que nós já tínhamos na área do ensino e a didática. Aí nós formatamos o curso. Inicialmente ele era feito em 2 dias, exemplo, um sábado inteiro e parte do domingo. Aí nós percebemos que as pessoas vinham de todas as partes do Brasil para cá. E que às vezes 2 dias de curso ficaria um pouco pesado, mais uma diária, algumas coisas assim. Cansativo. Aí nós fizemos 12 horas. Então hoje o nosso curso é das 8 às 20. É o intensivão, né, com pausa para café, almoço. Apesar que eu fui dar o curso em Brasília, eu falei, gente, uma pausa para o café. Falei, não vou ter pausa não. Eu falei, gente, precisa tomar água. Né, que queriam mais material. Eu falei, não, a gente consegue passar a grade, porque tem uma... desde o início, ele tem um conceito, ele tem começo, meio e fim, é sequencial, a pessoa vai sair de lá sabendo como celebrar. Aí ela vai colocar o jeito dela. Isso. Claro, depois vai ter todo o apoio da nossa secretaria. Então nós já formatamos nesse sentido. E nós já fazíamos, antes disso, cursos de 12 horas, 8 horas, 10 horas. Você tem que plantar a bananeira para o cara não dormir. Então, usando isso que nós já tínhamos, aí acho que nesse sentido foi relativamente fácil montar aqui, porque nós já tínhamos a experiência. O que está errado hoje em dia? Uma vez a gente fez um curso e foi um rapaz lá que tinha feito acho que 3 cerimônias. E ele foi lá no nosso curso, normal, fez, tal, saiu. 2 semanas depois ele estava dando um curso. Lá na cidade dele.
Onde ele tirou esse material? Óbvio. Porque eu demorei, mesmo com toda a experiência, alguns meses para montar. Que é você sentar, alinhar, que é importante. Porque é pautado na sua própria experiência, né? Grade curricular, isso, toda a experiência, o que funciona, o que não funciona. O que você enxergou lá, o que deu certo, o que não deu certo. O que é legal, o que não é. Improvisos. Exato. Eu falei, coisa, como assim? Então, mas fique tranquilo que isso hoje na internet tem de monte. Esses cursos assim tem de monte. Você paga lá R$50, tem um que vende cerimônia pronta a R$9,90, tem de tudo, tem de tudo. Mas qual é o problema? A pessoa pode sair, ou nem precisa fazer o curso, e já montar um curso? Pode. Uhum. O que ela não pode? O que ela não pode é pegar o nosso material e usar lá sem a devida autorização. Porque isso aqui é propriedade intelectual. Tem regra, é crime. Ela não pode fazer isso. Ela pode fazer quantos cursos ela quiser. E quem quiser pode ir lá e comprar e fazer. Cada um. Mas pegar o material, o seu material, a sua apostila, o seu livro, e levar sem a sua autorização e trabalhar em cima desse material como se fosse dela, esse é o erro. Ao cúmulo. Tô lá no escritório, toco o telefone, uma pessoa me liga, né, e fala assim, eu queria fazer seu curso, mas eu não queria fazer para celebrar, eu queria fazer para dar o curso, o que você acha? Eu falei, já tá assim. Ela não tá falando isso. Não é real, né? Não, porque eu sinto dó de quem vai lá, gasta o dinheiro dele, custou a ganhar, para fazer um negócio desse. Então, não é porque é curso que é bom. Hoje você tem que se capacitar. Tem alguns cursos no mercado que eu recomendaria, porque eu conheço as pessoas, conheço a carreira, conheço a idoneidade, conheço a grade curricular. Porque quando eu vou fazer um curso, eu quero saber qual é a grade curricular. Sim. Entendeu? Tem essência. O cara vai sair de lá dizendo assim, valeu cada centavo, cada minuto. É assim que tem que ser. Perfeito. Pode montar o que você quiser, quando quiser, quanto quiser. O que não pode é isso. Mas essa é a grande guerra que nós temos hoje, principalmente as pessoas que já estão há mais tempo como profissionais mesmo no mercado e valorizam-se, né, como profissionais. Essa é a maior guerra que nós temos de tentar, não vou dizer regulamentar, nem domesticar o mercado, mas sim mostrar, apresentar o que é positivo e tirar, né, essas vírgulas do nosso caminho que realmente dificultam a nossa atividade. É muito complicado a gente ter essas visões, porque uma visão dessa forma, ela estraga todo um coletivo, né, Júlio? Estraga todo um coletivo. Sem falar das cópias que acontecem, gente copiando cerimônias, copiando colegas, enfim, isso é um outro assunto que a gente não vai falar aqui hoje, vamos falar de coisas boas. O prejuízo é dos noivos, é de quem vai... É do mercado. Do mercado como um todo, né? Então, não dá para domesticar? Acho que não. Mas dá para ter ética. Pra ética, que foi dos temas tratados lá no Rio de Janeiro, no 4º Encontro Brasileiro de Celebrantes. É isso. A gente está terminando o 20º episódio do podcast Papo Solto. O Júlio vai ficar comigo aqui pro 20º. Primeiro é muito rápido, né? 30 minutos é rápido, passa muito rápido. Porque a gente vai falar exatamente dessa linha de raciocínio que a gente está tendo aqui sobre o mercado de eventos no 21º episódio, né? Do que a gente pode fazer ainda para melhorar, ajudar os colegas, fazer com que o mercado ganhe mais ética, mais força. Vamos falar sobre a força do trabalho literário que o Júlio tem, não só por ser escritor, mas também por dar a oportunidade de trazer novos escritores para a nossa área, para o nosso mercado, entre outros assuntos que a gente vai falar já já. Daqui a pouco a gente está de volta com o Júlio Dias. Valeu!